um arcanjo que trabalha na dimensão de comunicação. Então, provavelmente, o que vai acontecer? Você vai ter sonhos proféticos. Você vai abrir a Bíblia, daqui a pouco você vai ter revelações proféticas saltando das escrituras que você nunca teve, ou você vai ter visões. Por quê? Porque o arcanjo Gabriel, ele é um mensageiro, é um anjo. Os anjos da dimensão de Gabriel trabalham muito na questão de entrega de mensagens. Tanto é que Gabriel apareceu para Maria para entregar uma mensagem. Gabriel apareceu para Isabel, para Isabel não, para Zacarias, né, o pai de João Batista, entregar uma mensagem. Apareceu para Daniel para entregar uma mensagem. Então, é, tanto o arcanjo Gabriel como os anjos que estão debaixo da jurisdição dele, porque é importante você entender isso também, querido, que me escuta, que Gabriel, Miguel são príncipes, são arcanjos, são anjos de altíssima patente. E como tal, eles lideram milhares de outros anjos. Né? São miríades, são milhares de... Então, por exemplo, Gabriel, ele é o líder dos anjos dessa dimensão. E ali são milhares que estão debaixo do comando O dele. pessoal até questiona isso, que alguns falam assim, eu tô andando com o Anjo Miguel, e aí o outro fala que tá andando com o Anjo Miguel. Mas como pode? Um tá aqui e o outro tá falando que tá... Exatamente. É que faz parte da dimensão dele, vamos dizer, Perfeito. como se fosse soldados. Então, exatamente. O que acontece é que são miríades que estão debaixo do comando do arcanjo Gabriel. É uma dimensão, é um reino angelical. Cada um desses arcanjos, eles lideram um reino, uma dimensão angelical. Então, muitas vezes a pessoa está tendo uma experiência com essa dimensão, com anjos que estão nessa jurisdição. Não necessariamente que é o próprio arcanjo Gabriel, né, que está ali, tipo assim, o arcanjo Gabriel acompanha o meu é o anjo que anda comigo. Eu entendo que não é dessa forma que funciona. Eu entendo assim que, claro, existem ministérios que são fortes, que daí o que acontece é que sim, muitas vezes Gabriel vai estar atuando ali, vai estar operando. Pode ser que até ele possa aparecer literalmente ali naquele ministério, porque ele está conectado a essa dimensão de Gabriel. Mas eu entendo assim que a pessoa dificilmente se pode afirmar assim, o anjo que está sempre ao meu lado é Gabriel, por exemplo, entendeu? Porque são anjos que são responsáveis por muitas coisas no reino de Deus. Então, Uriel, ele está responsável por muitas coisas no reino de Deus. Por exemplo, Miguel, ele é um anjo responsável pela proteção da nação de Israel. Teve uma vez, acho que eu até contei pro pessoal essa experiência em 2021, acho que foi, ou 2022, que teve uma vez que o Senhor falou comigo que era para eu reunir uma reunião de intercessão lá em Curitiba, a Jesus, né, para nós orarmos, buscarmos a face de Deus. E aí, nesse dia, o Senhor falou assim: nesse dia eu quero que você libere o arcanjo Miguel sobre os céus do Brasil. Por quê? Porque naquela época estava havendo uma batalha espiritual no Brasil, mas que estava conectada com Israel, essa batalha. Então imagina, Miguel ele é um arcanjo responsável pela proteção de Israel, mas naquela ocasião Deus me revelou que ele precisava vir batalhar nos céus do Brasil, por algum motivo. E aí nesse dia nós, junto com outros irmãos ali, buscamos o Senhor, a face de Deus, né? Adoramos a Jesus, tivemos um tempo ali juntos em oração, e dentro daquele período, com a direção de Deus, eu liberei palavras de comando ali que o Senhor, né, conforme eu entendi em Deus, Deus me direcionava. Eu estava, na verdade, cooperando com Deus. É como se nós estivéssemos abrindo um portal ali, para que o Senhor enviasse, então, o arcanjo ali, Miguel, para atuar nos céus do Brasil, né? E tem um anjo chamado Metraton. Isso, tem veja bem, Metatron, existem vários entendimentos, né, sobre Metatron. Mas, basicamente, eu creio que uma linha de entendimento que eu acho mais coerente é que Metatron, ele seria um serafim.
Ele seria um dos serafins e, na verdade, o comandante, chefe dos serafins. Chefe dos serafins. Seria um anjo muito poderoso. Alguns falam que ele é a mais alta hierarquia angelical. Claro que ele está debaixo da autoridade de Jesus, ele serve a Jesus, adora a Jesus, mas uma linha de interpretação diz que Metatron, então, seria na dimensão angelical, Metatron seria o anjo de mais alta, não só hierarquia, mas até proximidade com o trono de Deus, porque essa palavra, inclusive Metatron, também se discute muito o que ela significa, mas alguns falam que significa mais próximo do trono, Metatron, mais próximo do trono, ou aquele que serve atrás do trono. Então, basicamente, o que seria Metatron? Qual que seria a função dele? Metatron seria um escriba celestial que faz registros. É como se fosse um gabinete presidencial, né? Assim como, por exemplo, no Brasil tem o presidente. E tem o gabinete presidencial. O que o gabinete presidencial faz? Assessora o presidente. Escreve documentos. Esse gabinete é perigoso. Vai, pode continuar. Esse gabinete... Olha só. Ou, por exemplo, para mudar o exemplo, né? Um escritório de advocacia. Então, existem escritórios, quem é advogado sabe disso? Existem escritórios principais e existem escritórios que servem como auxiliares. Eles fazem uma sociedade e aí aquele escritório é como se fosse um escritório de advocacia também, mas que presta serviço para esse escritório maior principal. Então, Metatron seria como se fosse um assistente, um secretário, um escriba celestial que está ali muito próximo ao trono de Deus e prestando essa assistência, prestando esse serviço ali. Alguns dizem que ou ao lado do trono ou atrás. Alguns falam que, quem sabe, Metatron estaria atrás do trono de Deus. Como prestando esse serviço, essa assessoria direta. Seria o assistente direto ali do trono da glória de Deus. Uma outra característica, uma outra questão sobre Metatron é que ele tem a ver com medir. Então ele é o anjo das medidas. Ele tem muito a ver com a justiça, porque ele mede todas as coisas. Ele mede a proporção das coisas. Então tem muita exatidão. No ministério angelical de Metatron existe muita questão da medição, da exatidão, dos códigos corretos, das proporções corretas, porque tudo isso é como se ele precisasse repassar tudo isso ao trono de Deus. Não sei como poderíamos dizer isso aqui, relatórios, eu não sei como seria isso exatamente, né? Como que funciona isso na dimensão espiritual, porque nós sabemos que Deus é onisciente, né? Mas a gente sabe também que existem muitos anjos escribas. Eu mesmo já tive experiência de ver. Ele veio... eu vi um anjo uma vez, ele veio flutuando. Eu estava no monte orando, ele veio flutuando. Eu vi ele claramente, assim. Ele tinha um rosto muito engraçado. Ele olhou, ele tinha uma cara engraçada. Eu não lembro se ele olhou pra mim, mas eu lembro que eu olhei pro rosto dele, ele tinha uma cara engraçada. Ele passou, flutuando. Ele veio. Ele era um anjo escriba. E, inclusive, ele tinha aquele aspecto daqueles juízes com aquele cabelo branco, com aquelas vestes de juízes de antigamente. Ele veio flutuando e eu sabia que ele estava assim para escrever. Ele era um anjo escriba. Então a gente sabe que Deus, ele é onisciente, ele sabe de tudo, porém o funcionamento celestial é fascinante. Nós sabemos que existem tribunais celestiais, relatórios angelicais, livros de... Nós vamos falar isso no Podercast sobre as cortes, né? Os livros, bibliotecas do céu, tudo muito organizado. Existem anjos que são responsáveis por organizar esses livros, essas bibliotecas celestiais.
Inclusive, quando os anjos mensageiros vêm, eles às vezes vêm exatamente para revelar o que está nesses livros de destino da vida da pessoa. Então, isso é fantástico. Então, basicamente, Metatron seria esse escriba muito próximo ao trono de Deus, que carrega códigos dentro dele com as medidas corretas das coisas. E se a pessoa tem uma experiência com um anjo, com anjos, como ele saber se aquele é um anjo de Deus ou é um espírito enganador? Muito boa pergunta, apóstolo Ariston. Inclusive, eu quero fazer essa ressalva. É muito importante todos nós, testarmos os espíritos, né? Como diz o texto. Então, aqui vai envolver tanto a sensibilidade espiritual, discernimento para separar, né, o que seria um anjo de Deus e o que seria um demônio. Precisamos do discernimento. Aqueles que têm o dom de discernimentos de espíritos, melhor ainda. Agora, o filtro principal é a palavra. Né? Então, Paulo fala assim: até mesmo se um anjo vos anunciar outro evangelho, então até mesmo se um anjo vier e anunciar algo que é contrário, que está contra as escrituras, aí você deve considerá-lo anátema, né? Então, eu creio que o principal teste quando você recebe uma experiência de Deus, uma visitação angelical, uma experiência assim com anjos, o principal teste é você precisa verificar se está o que está sendo revelado, o que está sendo comunicado, está de acordo, contraria ou não as escrituras. Então, esse é um teste muito importante. Além disso, você pode testar também através, como a profetisa Bruna já fez, de pedir para o anjo reconhecer que Jesus veio em carne, né? E aí, se o anjo falar, né, reconhecer que Jesus Cristo veio em carne, esse é um bom teste, porque o anticristo não reconhece que Jesus veio em carne. Então esse é um bom teste. E eu diria, por fim, o fruto. O fruto. Por exemplo, você teve ali apareceu um anjo para você, vamos colocar assim. Você tá vendo um anjo. O que você tem paz? Ou você se sente mal? Geralmente, né, demônios, por mais que eles tentem enganar, né, a Bíblia diz que Satanás tenta se fazer de anjo de luz. Mas, por mais que Satanás tente se disfarçar de anjo de luz, tente enganar, às vezes Satanás pode tentar usar até as escrituras, por mais que Satanás ou os demônios tentem enganar, na aparência, no aspecto, ou na argumentação dele, quando vem um demônio, quando vem Satanás, é muito comum que a pessoa sinta a opressão. Um medo opressor, uma opressão. A pessoa se sente mal. Aquilo não edifica. Aquilo não é algo que alimenta ela, que edifica espiritualmente a vida dela. Ela sente a opressão, ela sente algo terrível, ela sente a aversão àquilo. Então eu creio que esse é um teste importante. O fruto. Porque cada espírito emana uma essência. Então, por exemplo, eu, Renato, tenho um espírito, eu sou um espírito. Eu emano uma essência, um cheiro, uma essência espiritual. O Ariston emana uma essência. Então, por exemplo, eu tô perto do Ariston, eu sinto alegria. Eu sinto calma. Por quê? Porque o espírito do Ariston está transmitindo essa essência. O anjo de Deus, ele transmite essa essência, a alegria, paz, mesmo que seja sério. É claro que pode ter experiências angelicais que você vai sentir o temor, mas esse temor é diferente. Tem pessoas na Bíblia que ficaram assombradas quando viram anjos, né? Acho que a mãe de Sansão, ou até as mulheres fugiram, né, do túmulo quando viram um anjo.
Mas mesmo que seja algo assombroso, que envolve temor, existe uma essência de santidade, de paz, de pureza que você vai sentir. Já teve algum espírito que tentou te enganar? Já teve. E como foi? Uma vez, já teve várias vezes. Eu já cheguei a escutar uma vez um falar em línguas no meu ouvido que eu sabia que não era de Deus. Aí eu repreendi. Uma vez, uma vez um demônio tentou se fazer de um dos 24 anciões para mim. Eu vi, mas eu sabia que não era de Deus aquela visão. Por que você sabia? Por discernimento. Eu sabia, não era de Deus, e eu senti me senti mal. Me senti imediatamente mal. O meu espírito repeliu aquilo. Não é de Deus, saia daqui, eu repreendi. E saiu. Tanto é que aí provou que não era mesmo. Quando é de Deus, é algo maravilhoso, é forte, é algo substancial, é algo mais consistente. É algo consistente, substancial, forte, algo que vai edificar o seu espírito. Que vai acrescentar, vai trazer clareza, vai trazer sensatez para você. Você sabe que tem muitas igrejas no Brasil ainda, né? Mais tradicional, tanto pentecostal como outra linha tradicional do Brasil. Até as igrejas que se diz renovada, aberta, para tudo isso que nós falamos sobre dons, anjos, mas muito está só na teoria, né? Não tem prática. O que você acha que vai acontecer na igreja do Brasil? Vamos dizer, ela não entende sobre o ministério dos anjos, nós estamos numa guerra muito intensa. Entendi. O que vai acontecer? Se o avivamento chega ou não chega? Olha, uma coisa que é muito interessante é que aquilo que a gente evita, ou aquilo no que a gente é ignorante, nós temos a tendência de sermos mais enganados naquela área. Por exemplo, assunto de cura. Quanto mais ignorante você for sobre a cura divina, mais você pode ser enganado. Aí muitas vezes a pessoa é enganada, não, essa doença aí é para sempre. É para morrer com essa doença aí, porque Deus quis assim. Por quê? Porque a pessoa não tem o entendimento da verdade sobre aquele tema. Mas quando a pessoa aprende, recebe revelação, entendimento, ela potencializa aquele assunto sobre a vida dela. Ela começa a operar a cura, começa a orar pelos enfermos ou declarar a cura sobre os enfermos são curados, a fé é ativada nela. Então, como grande parte da igreja está tentando evitar o assunto de anjos, e às vezes evita exatamente porque não quer ser enganada, mas por evitar vai acabar sendo enganada. Porque são as pessoas que menos vão ter entendimento, compreensão. Então, se você não quer ser enganado, tenha revelação, estude as escrituras, tenha entendimento, busque compreender os assuntos. Quando você tem a verdade, quando você cresce na verdade, é mais difícil de você ser enganado. Isso sobre anjos, sobre a cura, sobre os dons espirituais, sobre o avivamento. Né? Quanto mais nós temos o entendimento, não estou falando sobre a sabedoria do homem, mas sobre a sabedoria de Deus. Quanto mais sabedoria de Deus temos, mais entendimento, mais revelação da verdade, menos seremos enganados. Agora eu creio, Ariston, que sim, há uma fome pelo sobrenatural no Brasil. Muitos estão nos procurando, eu creio que procurando o apóstolo também, porque querem mais de Deus, querem operar no sobrenatural, querem aprender sobre os anjos. Então eu vejo um cenário se formando aí realmente para um exército, né? Um exército de Deus com entendimento se levantar no Brasil para de fato fazer a diferença nessa nação, trazendo o avivamento de Deus. Aleluia. E aqui o podcast está ajudando nessa missão. Isso. Então você pode ajudar curtindo, compartilhando, comentando e também, se quiser, abençoar financeiramente sendo um patrocinador do canal. E eu gostava de falar, quando eu era pastor de uma igreja local, que
a pessoa tinha que ser igual um sal. Porque quando você come alguma coisa muito salgada, dá vontade de beber água. Então, você tem que ser igual o sal. A pessoa ficar bem perto de você, ficar com sede espiritual. Amém. Sede espiritual para beber mais da água da vida que é Jesus, do Espírito Santo. E aqui o canal está despertando muitos famintos no Brasil e fora do Brasil. Muitas pessoas de vários lugares do Brasil, França, Glória a Deus. Espanha, Japão, Moçambique, Estados Unidos. Então, essa é a nossa missão. Deus está levantando essa geração e que você seja um sal, que você desperte pessoas para buscar mais de Deus. E o que eu acho muito bom nesse tempo do podcast, que às vezes uns conhecem o canal porque um irmão indicou. Um descobriu o canal, Um indica pro aí outro. compartilha, e aí ele fala. Cheguei até numa vez, eu fui lá na igreja do Robson Martins, aqui, e uma irmã, pastor, eu assisto direto seu podcast. Aí tava uma irmã do lado dela, não sei se é a irmã, sei que era conhecida, e ela falou assim: mas fala pra ele quem te mostrou o canal, que foi ela que tinha compartilhado. Legal. Isso é algo tremendo. Que bênção. Profeta, fala aí que você vai ter um lançamento aí de um treinamento, um curso, parece. Depois as suas redes sociais e o seu Instagram, seu canal no YouTube. Fala aí os seus projetos aí para 2026. E depois fique com a liberdade para orar. Amém. Amém, apóstolo Ariston. Realmente, na verdade, eu já tenho esse curso, né? Eu tenho um curso que se chama Os 7 Céus. Então, esse é um curso para você estudar esse assunto, né? A respeito dessas dimensões que eu citei, essas 7 dimensões celestiais. Esse curso ele é todo gravado, né? Você não vai ser a aula comigo ao vivo, né? Ele é um curso que já está gravado. Creio que o apóstolo Ariston poderia deixar na descrição, quem sabe o link, Posso. né? Esse curso é na plataforma KaiWiFi e está lá disponível, né? Você vai ter 7 aulas ali, 7 aulas gravadas sobre o assunto 7 céus, além de um material que está ali disponível. Você vai baixando ali os arquivos em PDF, né? Tem ali os arquivos que serve como um apoio ali ao seu estudo, né? Ao seu entendimento desse assunto. Então, eu tenho esse curso, 7 Céus. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, me procure no YouTube. Profeta Renato Pastene no YouTube, meu canal. Ali tem muito conteúdo. Conteúdo sobre os tribunais do céu, sobre a batalha espiritual, sobre a regeneração da mente e diversos outros assuntos, sobre as festas do Senhor, né, em alguns momentos, meses bíblicos, tempos de Deus. Então, se você gosta desses assuntos, me procure lá, Profeta Renato Pastene. Você também pode me procurar no Instagram, no Facebook, né, e me seguir. Com certeza vai ser uma alegria para mim, né? O Instagram é Renato. No Instagram está profeta.renato_pastene. Está assim. Creio que é isso, né? Ali nas minhas redes você vai conhecer um pouquinho mais do nosso ministério. Temos a igreja online. Além da igreja online, também temos a cobertura de ministros, né? Que é um apoio, é um suporte para líderes, que nós servimos líderes dessa forma. Então, caso você perceba ali que tem algo ali que você quer se conectar conosco, né? Você pode nos procurar ali e quem sabe a gente possa servir a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Então, mande fogo. Vamos orar. Que não chegar na dimensão do fogo. Glória a Deus. Vamos orar por glória em glória, né? Glória. Dimensões de glória. Pai, muito obrigado. Nesta hora estamos juntos aqui em oração, eu com o apóstolo Ariston. Sim. E também milhares de pessoas que estarão ouvindo, assistindo, acompanhando este programa, Podercast. Sim. Pai, nós oramos agora, Deus, que o Senhor abra os nossos olhos, abra o nosso espírito. Aleluia. A palavra diz que você é um fogo consumidor. Eu oro, Pai, que o Senhor libere sobre nós o fogo purificador, o fogo
santificador, o fogo da santificação, que o fogo de Deus possa operar na nossa mente, no nosso coração, na nossa alma e no nosso espírito, até mesmo no nosso corpo físico, purificando a nossa vida, santificando a nossa vida. Pai, libere os 7 Espíritos de Deus, as 7 chamas de Deus, as 7 chamas do Espírito de Deus sobre nós. Abre os olhos do nosso entendimento, da nossa compreensão. Queremos ser transformados de glória em glória, de glória em glória, Pai. Restitua sobre nós, os teus filhos, a glória que foi perdida. Oramos por luz. Eu oro por luz de Deus, por glória de Deus, aonde você está, que o fogo, a luz e a glória de Deus possa ser liberada sobre a sua vida e que se abra a partir de hoje novas dimensões celestiais, novas dimensões angelicais sobre você. Aleluia. Em nome de Jesus. Conectamos, Deus. Nessa nova temporada, nós conectamos os céus com a terra, Senhor. Que a escada de Jacó, que é Jesus, aleluia, seja estabelecida sobre nós. Sim, que por meio do Senhor Jesus Cristo haja uma interação maior da terra com o céu e do céu com a terra. Oramos como Jesus nos ensinou. Pai, que venha o seu reino e que seja feita na terra e no céu a sua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você recebe, escreve aí, eu recebo em nome de Jesus. Eu vou deixar o link do curso e também do Instagram do Profeta aqui na descrição do vídeo. Tem gente que não consegue achar a descrição, é você clicar aí em qualquer palavra que tiver debaixo do vídeo que vai abrir a descrição é fechada, você tem que abrir ela. Se tiver qualquer letra, hashtag aí debaixo do vídeo, você clica ali que ela vai abrir e aí você vai ter o contato do Instagram ou do curso se tiver interesse. Profeta, eu agradeço aí. Amém. Mais uma vez aí, sempre é uma bênção. Gratidão. O Profeta já é famoso, lá de Curitiba. Que Deus possa abençoar esse ano 2026, seja um ano extraordinário. Amém, amém, apóstolo. Gratidão, eu que fico grato, honrado com o convite. Sempre uma alegria estar com você. Então nós estamos acabando, até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deus abençoe. Shalom, shalom.